Ok, esse exemplo agora que nós vamos estudar, nessa prática ainda com o MS-XML, nós vamos aprender como validar esquemas, tá? Aqueles arquivos de esquemas, ok? Para esse exemplo eu vou usar aqui arquivos da nota fiscal eletrônica, então esses esquemas aqui são da nota fiscal eletrônica, da NFE, tem a versão 1.0, tem a versão 2.0, tá? Eu tenho dois arquivos de NFE aqui, tenho esse NFE01, versão 2.0 e tal, tá todo preenchido aí o arquivo, tá assinado, tranquilo. E tenho esse env-NFE, né, também uma versão 2.0, mas não é um arquivo assinado, é um arquivo mais simples. Aí nós vamos pedir para validar esses dois arquivos para ver o que acontece. Bom, então deixa eu abrir esse exemplo aí. É o XML Prática 02 da aula 16. Estou usando o TLB do MS-XML, tá? Podia fazer isso com o DOM Document, aliás, com o XML Document, né? Aquele documento que eu mostrei, aquele componente que eu mostrei para vocês, ó, XML Document. Mas nós vamos utilizar diretamente o MS-XML2 TLB aqui, tá? Acessar DLL diretamente através dessa ponte aí. Vou abrir o projeto. Então aqui nesse projeto eu tenho um exhib tag e um exhib tags. Tô achando esse projeto aqui é o outro, né? Aula 16, Project 1. Ah, sim. É esse aqui, validar XML. Eu não tenho nenhum outro método aqui, tenho só esse mesmo, tá? Estou usando o TLB lá, MS-XML. Agora vamos analisar aqui ele, ó. Vamos analisar quais são os documentos que eu estou usando aqui. Primeiramente, um DOM Document. XML DOM Document 2. Se eu procurar ele aqui, eu vou achar. Ok? XML DOM Document 2. Para eu instanciar, eu vou usar esse objeto aí. Posso usar outros objetos também, dependendo da versão que eu estou utilizando. Você vê que tem a 26, tem a 30, tem a 40, por aí vai. Tenho o DOM Parse Error. Esse cara também vai estar aqui, ó. E é com ele que eu vou capturar os erros que ocorrerem para eu poder exibir para o meu usuário. Tá? Eu tenho a razão do erro, o URL do erro, o código do erro e por aí vai. Vou ter um resultado do tipo booleano, vou ter um arquivo XML do tipo tstringlist, vou ter um XML do tipo ANSI-string, vou ter um esquema do tipo XML esquema cache 60. Esse vem daqui da TLB. Tá? Tem o cache 60, tem o cache 40, e aí, novamente, dependendo da versão que eu estou utilizando, ok? E vou ter um arquivo esquema que é do tipo string. Então vamos analisar com calma esse método aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é instanciar o documento DOM. Então, DOM document, esse cara aqui, é igual ao co DOM document 60.create. Depois, preparo para carregar o XML em modo síncrono, aquilo que a gente já tinha feito anteriormente, né? Async false. Então não vai ser assíncrono, vai ser síncrono, né? Resolve externos false, validate on parse true, né? Então, quando fizer o parse XML, já faz a validação, sim, faz a validação. Carrega o XML a partir de um arquivo. Então, arquivo XML, que é uma string list, ó, cria a string list nesse momento. Daí, eu vou carregar o arquivo nfe01.xml. Que arquivo é esse? nfe01.xml. É exatamente aquela nota que está valendo, né? A nota que foi feitinha, tá certinha, tá assinada. Tranquilo? Esse aqui é para passar.
para ser validado, tá? Daí eu pego, olha, jogo em XML, que é um lance string, eu jogo o texto desse arquivo XML, tá? Então XML vai estar exatamente com o conteúdo desse arquivo aqui, ó. É isso aqui que vai estar lá em XML, tá? Após isso, eu carrego esse texto no DOM document. Tá lembrado que a gente instanciou esse DOM document aqui, né? Então eu carreguei os dados do arquivo dentro de arquivo XML, que é um string list. Precisei fazer isso daí para usar o load from file. Daí eu peguei o texto desse arquivo XML e joguei no lance string, que é o meu XML, e carreguei o load XML, né? Carreguei esse XML em DOM document, tá? Porque o método load XML, ele espera aí um id string, um lance string também tá valendo, tá? Vou criar a instância do esquema agora. Então, esquema, você é esse co.xml esquema cache 60.create. Agora eu vou definir o arquivo do esquema. Arquivo esquema, que é uma string. Você vai pegar aqui o caminho da aplicação, mais a pasta esquemas, mais NFE v2.00.xsd. É esse esquema que ele vai usar para fazer a validação do arquivo XML, desse arquivo aqui. Ok? Adiciono então em esquema a URI, que é essa daqui, e o próprio arquivo, né, que é o arquivo esquema, esse arquivo aqui, ó. Depois eu aponto para o DOM document quais são os esquemas que eu estou utilizando, né. Ó, DOM document, os esquemas é esse carinha aqui. Ele tem que ser de que tipo? Tem que ser desse tipo aqui, ó, XML esquema cache. Tá? Daí eu vou instanciar o meu parse error. Né? Na realidade eu nem instancio, eu já chamo aqui a validação. Né? Olha, o DOM document já está com tudo, já sabe qual é o arquivo, já sabe qual é o esquema. Então, validate. Ok? Esse validate ele vai retornar um XML DOM parse error. Então eu já retorno para o meu parse error aqui, que é exatamente do tipo XML DOM parse error. Ok? E o resultado? Bom, o resultado ele é booleano. Né? O resultado ele vai ser true se o parse erro code for igual a zero. Né? Então, se não houve erro nenhum, se o código do parse erro é zero, porque deu certo. Ok? Então, se resultado, se true, ok, arquivo válido. Se não, eu vou inserir lá no memo aquele mesmo procedimento que eu fiz no exemplo anterior. Né? Vou pegar o número do erro, o motivo, a linha e a coluna. Finalmente, eu libero da memória o DOM document e o parse erro. Ok? Então, se nós executarmos isso aí, validar XML, ok, arquivo válido. Vamos fazer passo a passo. Então aqui eu crio o DOM document, seto esses parâmetros aí, crio o arquivo XML, por enquanto ele ainda não tem nada. Agora eu carrego os dados do NFE. Agora sim, olha, ele está exatamente com o conteúdo daquele arquivo NFE01XML, tá? No índice de número 0. Pego o texto dele e jogo na variável XML, que é um lance string, tá aí todo o conteúdo. Depois eu carrego esse conteúdo em DOM document. Okay? Então o DOM document já está com esse conteúdo aí. Instancio o esquema, carrego o arquivo de esquema, informo o esquema para o DOM document, valido o arquivo e jogo em parse erro. Ok? Parse erro ponto error code igual a 0, ou seja, não teve erro nenhum. Resultado true. Se o resultado for true, ok, arquivo válido, foi o que aconteceu. Agora vamos ver o que acontece se a gente apontar para esse arquivo aqui, ó.
env-nfe XML, tá? Aí sim, ó. Erro ao carregar arquivo XML, número do erro. Motivo: a NFE viola a restrição de pattern de NFE ao 44. Falha da análise do atributo ID com o valor tal. Linha 0, coluna 0. Tranquilo? Então é assim que a gente faz para validar um arquivo de acordo com o esquema, né? Qual é o exercício que fica para você? Fazer esse mesmo exemplo usando o XML Document. Ok? Então dê uma pesquisada sobre ele ou então assista o treinamento XML, tá? E utilize o XML Document para validar um esquema de um arquivo XML. Tranquilo?